Sejam muito bem-vindos ao Momento Café com Anestesia, onde eu converso sobre temas relacionados à anestesiologia veterinária. Eu sou Rafael Neves e hoje o tema é quando uma sedação pode ser melhor do que uma anestesia. Esse é um tema bem interessante porque muitas vezes nós somos chamados para fazer procedimentos anestésicos e dependendo da situação em que você se encontra, você tem a possibilidade, de repente você faz até um planejamento para fazer uma anestesia. Tá? Isso é muito comum. Então você faz o seu planejamento, tudo começa com, como eu sempre falo, o objetivo, o motivo pelo qual você vai anestesiar o seu paciente. Então você vai lá e faz esse planejamento em cima desse objetivo. Muito bem, só que aí você começa a avaliar a situação em si. Né? Você começa a avaliar o que você vai precisar fazer nesse paciente. E aí com isso, de repente, pode acontecer de que você determine ou mude o caminho da sua anestesia. Isso acontece com uma certa frequência comigo. Eu entro, sou chamado para anestesiar um paciente, avalio o paciente e dependendo das condições pelo qual esse paciente se comporta, eu mudo a minha anestesia. E tem algum problema com isso? Nenhum problema, tá? A gente tem que estar preparado para fazer essas alterações, como é na vida, né? Então você estabelece um caminho que você quer seguir, mas você pode de repente entrar numa rua antes, entrar numa rua depois, caminhar mais rápido, caminhar mais devagar, isso é normal. Bom, dentro da anestesia, como é que isso acontece? Isso acontece mais ou menos assim. Eu sou chamado para um procedimento XYZ. E aí, como eu disse, eu começo primeiro com a determinação do objetivo da minha anestesia. Vou fazer uma anestesia para castração, vou fazer uma anestesia para uma coleta de exame, vou fazer uma anestesia para o que for. E aí eu determino, dependendo do meu paciente, e esse é um ponto importante, eu tenho que avaliar o meu paciente. Eu chamo de mapeamento, o mapeamento do meu paciente, que é conhecer a raça, a idade, a espécie, as comorbidades, tudo que se acerca do meu paciente, tudo que é importante do meu paciente. Depois que eu faço esse mapeamento desse meu paciente, eu faço a minha avaliação clínica. Tá? Então, eu examino esse paciente e aí aqui é um ponto muito importante. Examinem o seu paciente. Isso vai ajudar muito na determinação do seu protocolo anestésico, da sua conduta anestésica. Tá? Então, além do mapeamento que você faz desse paciente, porque nós temos particularidades de raça, de sexo, tem essas nuances aí, né? É um braquicefálico, é um gato, é um animal. Ontem, por exemplo, eu estava no hospital fazendo uma anestesia e tinha uma equipe trabalhando em cima de um paciente. E eu vi que era um paciente muito agitado, muito agitado. E aí você consegue determinar ou pré-determinar as escolhas que você vai fazer dos fármacos, inclusive das doses que você vai utilizar neste paciente mais agitado. Eu estava com um paciente muito tranquilo, muito calmo de trabalhar. Isso vai mudar na minha cabeça toda a minha conduta, tá bem? Então você faz determina esse motivo, avalia o seu paciente, avalie os exames pré-anestésicos. Tá? Eu sei que talvez aí na sua cidade, na sua região, não seja tão simples você ter esses exames pré-anestésicos de bate-pronto. Né? Então, já conversei um pouco sobre isso, que quando você não tem os exames pré-anestésicos, nós temos dois pontos a ser considerado. O risco-benefício de se fazer um procedimento anestésico sem exames, ok? E aí, em não tendo exame, lance mão muito pesado da avaliação clínica, exerça de forma consistente a sua semiologia, faça um excelente exame clínico nesse paciente para que você consiga determinar os fármacos ideais e a conduta ideal para esse paciente, ok? E aí o outro aspecto é o aspecto legal, o aspecto jurídico da coisa, de você fazer um procedimento anestésico sem ter os exames. O risco é seu. Você assume esse risco. Você que vai ter que colocar no seu colo todo esse aspecto jurídico e legal, caso
por uma eventualidade venha acontecer, uma fatalidade venha acontecer alguma coisa. Nesse ponto, faça o melhor que você puder. Não que você não faça sempre, tá? Mas escolha as melhores técnicas para que nada de ruim aconteça durante esse procedimento. Ok, então vamos lá? Motivo, mapeamento do meu paciente, avaliação dos exames pré-anestésicos. Faça a sua anamnese muito bem feita em relação a jejum, a uso de medicamento prévio, se ele apresentou vômito ou diarreia, se ele apresentou desmaio ou convulsão. São questionamentos que eu sempre faço para poder determinar esse meu paciente. E olha, observe o seu paciente, olhe ele, veja como ele se comporta na sala, como ele se comporta com o tutor, como ele se comporta com você. Acabei de dizer, dependendo de como eu observo meu paciente, as escolhas são alteradas, as doses são alteradas. Tá? Eu pego um paciente muito irracível, muito agitado, cara, eu vou ter que escolher fármacos que consigam controlar isso. Tá? Eu pego um senhorzinho, velhinho, gostoso de trabalhar, todo calminho, todo... É outra pegada, é outra pegada. Bom, e aí você escolhe, né, dentro daquilo que é possível, dentro da fisiologia do paciente, dentro do que ele me permite utilizar de fármaco, você escolhe o que você vai usar, o que fique melhor para ele. Lembre-se, tem que ficar bom primeiro para o meu paciente, bom para o meu colega, e para o meu colega cirurgião que vai operar, que vai fazer o procedimento. Ou mesmo se de repente você está numa situação que você vai ter que resolver isso, né? E tem que ficar bom para mim. Eu tenho que me sentir confortável. Eu não posso fazer um procedimento em que eu me sinta desconfortável com ele. Não, eu faço um procedimento que eu me sinta confortável, que eu confie nesse procedimento, tá bem? E aí é isso que acontece. Então eu vou lá, organizo o meu planejamento e aí eu entro com aquelas fases iniciais. Antigamente, essas fases da anestesia, a gente dividia basicamente em 3 fases, né? MPA, indução e manutenção anestésica. Hoje nós quebramos bastante isso. A gente desmembrou um pouquinho essas fases, o que eu acho bem interessante. Hoje em dia eu utilizo um termo que eu gosto muito, que é de MPPA, medicação pré-pós-anestésica. Vou falar desse conceito de novo. O que seria então, o que difere uma medicação pré-anestésica para uma medicação pré-pós-anestésica? A medicação pré-anestésica, ela vai dar mais ou menos o norte e o preparo do paciente para o ato anestésico propriamente dito. Então ela se preocupa em primeira linha em preparar esse paciente para a manutenção de anestesia, ok? Por isso que ela chama medicação pré-anestésica, antes da anestesia. Eu tenho trabalhado muito com esse conceito de medicação pré-pós-anestésica, que é todo esse conceito do preparo para anestesia, mas também já pensando no retorno deste paciente do ato anestésico. Dependendo de como você trabalha em uma MPA, ele faz o papel que tem que ser feito na pré-anestesia, mas o paciente de repente volta muito excitado, muito agitado. Com esse conceito da MPPA, eu penso bastante em como esse paciente vai acordar dessa anestesia. Eu quero que ele vá sedado ou tranquilo e eu quero que ele volte sedado ou tranquilo. De preferência, mais tranquilo, não tão sedado. Depende da situação que você se encontra, tá? Eu tenho feito muitos procedimentos em que a recuperação anestésica do meu paciente, pensando na MPPA, está sendo muito tranquila. Com este passo, né, com essa introdução que eu estou dando para você, esse conceito de MPPA geralmente não é uma regra, e deixo bem claro, a realização de MPA, ou como eu digo, MPPA, ela é obrigatória? Não, ela não é obrigatória, mas olha, ela é quase que primordial para que eu comece a determinar como vai ser a minha anestesia. O fato de ela não ser obrigatória não quer dizer que eu vou deixar de lado, de forma alguma. Existem alguns motivos pelos quais eu não faço medicação pré-anestésicas. Motivos patológicos de doenças, motivos fisiológicos do meu paciente. Avaliação clínica, tá bem? Ok, fazemos a nossa MPA. Dentro da nossa MPA, nós temos uma grande divisão entre tranquilização
e sedação. Saber o que é fazer uma sedação e uma tranquilização. Tá? Vou só citar rapidamente aqui. Uma tranquilização, nós usamos geralmente o grupo dos fármacos dos fenotiazínicos. Medicamentos que são tranquilizantes. Os principais representantes dos fenotiazínicos, acho que a maioria de vocês já conhece, são os fenotiazínicos, como eu estou dizendo, né? Então, a cepromazina, clorpromazina, levomipromazina e a prometazina. Sempre enfatizo a prometazina, todo mundo deixa ela de lado, mas ela é um excelente fármaco para usar como tranquilizante. E aí nós temos como principais efeitos de uma tranquilização a interrupção da recaptação de serotonina e dopamina. Tá? E também a redução da atividade do SARA, do sistema reticular ascendente, que mantém o paciente acordado. Então, eu tendo a dopamina, a serotonina e o SARA trabalhando, eu vou ter um animal tranquilo, calmo, responsivo, sim, ligeiramente acordado, sim, mas tranquilo. Dependendo das associações que você fizer, junto com um fenotiazínico, principalmente os fenotiazínicos, e geralmente associado a opioides e outros fármacos, nós temos uma tranquilização leve, moderada ou intensa. Essa associação, basicamente, de um tranquilizante e um opioide, nós chamamos de neuroleptoanalgesia. Fica chique trabalhar com esse termo, né? Então, dá para se fazer bastante coisas, mas com uma certa limitação com essas associações. Ok. Um passo à frente eu teria os sedativos. Dentro do grupo dos sedativos, nós temos basicamente os alfa-2 agonistas. Estou falando de xilazina, detomidina e a dexmedetomidina. Posso escolher um deles. Eu tenho as restrições das escolhas desse grupo, assim como eu tenho dos tranquilizantes. Tá? Eu tenho também restrições das escolhas desses grupos, mas eu espero que neste grupo, e é esperado quando eu uso um grupo dos sedativos, eu ter uma sedação intensa. É aquele aspecto onde o paciente, praticamente você observa ele está quase que dormindo. Só não tem narcose, não tem desligamento ainda, tá ok? Mas ele está extremamente sedado, é efeito central. É um grupo que geralmente promove relaxamento, um excelente relaxamento muscular, tá? Só que eu tenho alguns efeitos colaterais desses grupos, como, por exemplo, em linhas gerais, bradicardia intensa, bradiarritmias. Dependendo de qual medicamento você usa desse grupo, você tem hipertensão, você tem potencializações de arritmias e bloqueios, você tem hiperglicemia. De novo, conhecer o fármaco e conhecer a fisiologia do seu paciente é o que vai dar o norte na escolha deles. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu posso fazer um planejamento de um procedimento anestésico, onde inicialmente eu estava pensando em fazer a minha MPA ou MPPA, a minha coindução, a minha indução e a minha manutenção anestésica. Só que, se você souber trabalhar bem esses fármacos de tranquilização ou de sedação, em muitos casos eu consigo resolver alguns procedimentos somente com essa técnica de tranquilização e sedação. Como assim? Alguns exemplos que eu já passei e que eu já desenvolvi técnicas para isso. E todo mundo, para quem trabalha com anestesia, isso é rotina. Isso é rotina para a gente. Tá? Onde você faz uma tranquilização ou faz uma sedação e você pode realizar procedimentos cirúrgicos, sim, de qualidade. Tá? Qualidade anestésica, qualidade em relação à dor, qualidade para o meu paciente, qualidade para o cirurgião. Com certeza. Por exemplo, eu fui chamado essa semana para fazer uma anestesia, tá? Me contrataram para fazer uma anestesia num paciente para fazer uma punção de líquido pericárdico. Então, é colocar uma agulha dentro do saco pericárdico e drenar líquido de lá de dentro. O que a gente precisa? De um animal que não se mexa. De um paciente que esteja muito calmo e não se mexa. Então, inicialmente, eu fui chamado para fazer uma anestesia geral nesse paciente. Ótimo. Era um pastor alemão, 52 quilos, grande, enorme.
11 anos. Muito bem. Esse paciente inicialmente estava planejado na minha cabeça fiz uma avaliação clínica, avaliei os exames pré-anestésicos, no momento fiz todos os meus questionamentos necessários do meu paciente e o planejamento inicial era fazer uma MPA ou uma MPPA, como eu estou dizendo, uma coindução, uma indução anestésica e uma manutenção anestésica. Ok? Ótimo. Fiz uma tranquilização nesse paciente. Por que eu não fiz uma sedação nesse paciente, já que eu não queria muito movimento? Era um paciente que ia fazer uma punção de pericárdio, o pessoal da cardio não queria alteração no ritmo cardíaco, então eu excluo alguns fármacos, eu não queria ter tanta oscilação de parâmetros de pressão, eu excluo outros fármacos, eu tenho que escolher de acordo com o que vai ser feito no meu paciente. Tá bem? Eu fiz uma tranquilização, eu fiz uma neuroleptoanalgesia associado a uma técnica de analgesia que eu uso, por exemplo, a ketamina, microdose. Então eu fiz uma neuroleptoanalgesia com ketamina. Qual foi a minha surpresa? Que esse paciente tranquilizou muito bem. Ele aceitou muito bem essa tranquilização. Tá? Nesse momento, eu coloquei ele na mesa. Aliás, ele já estava na mesa com esse peso todo, né? Canulei a veia dele sempre. Fluidoterapia. Tá? Fiz uma infusão de um analgésico opioide nesse paciente, onde ele relaxou mais ainda. Todas essas escolhas, conversando com a minha colega cardiologista para que não alterasse a função cardíaca dentro daquilo que ela precisava avaliar e fazer. Posicionamos ele, fiz uma máscara de oxigênio nesse paciente e pelo posicionamento a gente falou, vamos ver se dá certo? Vamos ver se ele vai ficar desconfortável com a punção, porque entra com uma agulha aqui no tórax, né? Na altura do coração, totalmente guiado por um ultrassom, por um ecocardiograma. Foi feito dessa forma e ele aceitou muito bem. Muito bem. Nós drenamos nesse paciente, se eu não estou enganado, em torno de 600 ml de líquido pericárdico, tá? Com uma tranquilização. Cara, mas como é que deu certo? Meu paciente aceitou a tranquilização. Ele ficou tranquilo, a pressão ficou ótima. Tá? O meu trabalho neste momento, enquanto ele está tranquilizado e sendo feito a punção, é avaliar principalmente o eletrocardiograma dele. É uma referência que nós temos de como está sendo efetivo essa punção e de que perigo essa punção pode gerar para o meu paciente. Então eu ficava bem de olho no eletrocardiograma, avaliando a presença ou não de VPCs, de arritmias. Tá? E por exemplo, eu não poderia escolher um fármaco que pode potencializar arritmia e bloqueio, porque eu não quero que isso aconteça nesse paciente. Então, de novo, a escolha. Parece um procedimento simples, tranquilo, foi uma punção, uma agulha. Né? Acho que vocês sabem, a minha esposa ela é veterinária dermatologista. E por muitas vezes ela me chama, eu estou na clínica dela, né, me chama para fazer biópsias de pele. E por muitas vezes eu faço técnicas de tranquilização ou sedação, neste caso associado a bloqueios. Tá? Uso bloqueios locais, fazendo desenhos geométricos, respeitando o desenho geométrico para que eu não interfira na estrutura da peça de pele que ela vai retirar, porque eu tenho que conhecer técnicas de bloqueio, porque dependendo de como eu fizer esse bloqueio, eu posso interferir histologicamente neste material que ela vai coletar. Eu posso complicar esse material que ela está coletando, posso gerar edema, posso gerar um problema estrutural nessa peça e danificar a peça. E aí não ter valia essa peça. Então, de novo, eu uso técnicas de sedação e tranquilização associado a bloqueios locais ou até regionais para que ela faça as coletas que ela precise. Muitas vezes eu faço isso. Vou dar um passo além. Eu tenho feito com uma certa frequência técnicas de... Aí, tranquilização fica mais complicado, mas técnicas de sedação para procedimentos cirúrgicos, sim. Dependendo para nodulectomias pequenas a médias, tá? E também até cirurgias
por exemplo, uma orquiectomia, castração de macho. Tenho feito. Castração de macho só com sedação? Sim. Tá, de novo. Avalio. O motivo eu tenho, tá? Então, vamos falar da orquiectomia. O motivo eu tenho. É uma orquiectomia, uma castração de macho. Ok. Qual é o meu paciente? É um animal jovem, é um animal velho? Qual é o motivo da castração? É eletivo ou é curativo? Porque ele tem uma hiperplasia prostática, porque tem um tumor testicular, né? Depende do motivo que você tem ali. E o mapeamento desse meu paciente. Quais são as condições clínicas desse meu paciente? Então, em eu tendo um paciente que me permite usar técnicas de sedação e, além dessa técnica de sedação, eu vou associar outros fármacos. E aí eu gosto de algumas associações. Tá? Então, trabalhando com uma sedação, por exemplo, uma dexmedetomidina, uma metadona, uma ketamina e uma acepromazina. Tudo isso, sim. Já discuti isso, né? Eu posso até, de repente, fazer uma outra live explicando o porquê dessa associação toda. Tá, ok? E aí eu tenho que avaliar a resposta do meu paciente frente a esta sedação. Por quê? Porque vocês conhecem biologia. Biologia é biologia. Né? É mais fácil 2 mais 2 dar 10 do que 2 mais 2 dar 4 em biologia. Depende muito do ambiente onde este paciente está localizado. Se eu tenho um ambiente muito agitado, com muitos animais, provavelmente a sua intensidade de sedação não vai ser tão interessante. Agora, se eu consigo um ambiente onde o meu paciente está sozinho, calmo, pouca luz, sem barulho, todo mundo... Cara, a resposta frente, tanto à tranquilização quanto à sedação, neste ambiente, ela é muito mais intensa, ela é muito mais interessante. E aí eu tenho um paciente extremamente sedado, muito bem relaxado. Tá? E aí eu estou trabalhando com a dexmedetomidina, que é um relaxante muscular. Tem uma analgesia visceral leve. Okay? Eu tenho uma metadona, que é um analgésico central. Eu tenho uma ketamina, que eu estou trabalhando em microdose, que é um analgésico somático, pele, subcutâneo. Eu tenho uma acepromazina, que é um fenotiazínico. Como analgesia, não me interessa muito. Interessa a potencialização da tranquilização. E me interessa, neste caso, neste conjunto de dexmedetomidina, metadona, ketamina e acepran, o acepran entra aqui na minha MPPA. Porque a Dex, se eu não reverter, ela termina a função dela em torno de 40 minutos. E o meu paciente acorda. E ele acorda. E às vezes ele acorda agitado. A função da cepromazina junto com a Dex é exatamente eu ter um despertar tranquilo, calmo e tranquilo. Porque aí eu posso reverter a Dex se eu quiser. Ou não. Já discuti isso também, né? Quem vai determinar a reversão ou não de um sedativo é a necessidade de você acordar rápido esse paciente ou, de repente, teve alguma alteração que você julgue que seja culpa da Dex, você tem que reverter, mas você tem um tranquilizante ali no meio. Ok? E aí eu tenho, então, essa situação, onde o meu paciente está sedado, bem sedado. Tá? E aí, meu paciente sedou? Ótimo, coloco na mesa, canula veia, sempre. Ah, não, é uma orquiec. Canula veia. Você não sabe o que vai acontecer ali. Eu espero que corra tudo bem, né? Mas canule a veia. Tá ok? Ponha num fluido. Se você achar necessário, faça uma infusão de um analgésico. Aí a gente está falando de um opioide um pouco mais potente. Dependendo do opioide, já comentei isso, preste atenção na função respiratória. Tá? Na amplitude respiratória, na qualidade dessa respiração, de preferência uma máscara de oxigênio, pode ser uma máscara facial, pode ser aquela máscara nasal, tá? Dê um suplemento de oxigênio para esse paciente. Se for um braquicefálico, avalie muito bem a questão respiratória desse paciente. Ele vai estar muito sedado, muito relaxado, pode ser que ele precise de um suporte um pouco mais avançado nessa respiração, nessa ventilação. Talvez você tenha que entubar esse paciente. Tá? Em tendo a necessidade de entubar esse paciente,
talvez você tenha que induzir ele para ele permitir a introdução da sonda. E aí, já aconteceu de alguns pacientes sedarem tão bem, principalmente com a continuidade da infusão de analgesia intravenosa, que eu já entubei um paciente, já entubei alguns pacientes sem precisar de propofol. Ok? Tanto é a qualidade de sedação que nós temos. Monitore esse paciente, coloque o seu monitor, põe o eletro, põe a pressão, põe o que você tiver de monitoração. Se você conseguir uma máscara facial, dá para colocar um capnógrafo na frente dessa máscara facial. Tá? Então, avalie muito bem esse paciente durante esse processo. E aí? É uma Orchiec. Falei, mas é uma Orchiec. Tá? Ótimo. Posicione esse paciente. Tá bem? Dá para castrar ele assim, só com isso? Não. Dá não. Bloqueio. O uso de técnicas de bloqueio. Tá? Intratesticular, funículo, pré-escrotal. Estou falando de um macho. A técnica que você achar melhor. Você é o profissional. Eu tenho as minhas preferências. Tá? Você é o profissional. Vai lá e bloqueia. Uma vez bloqueado, ele sedado nessa intensidade e bloqueado, faz o teu serviço. Faz tua castração tranquilamente. Um passo antes de você ter que induzir e manter esse paciente numa anestesia geral. Qual é a vantagem de todos esses exemplos, desse processo que eu estou falando, de só sedar e conseguir fazer procedimentos? Cara, é uma etapa a menos. São fármacos a menos. Tá? Todo mundo morre de medo da anestesia. E quando se fala isso, as pessoas remetem muito à anestesia geral. Seja ela inalatória ou seja ela intravenosa, este é o momento que as pessoas têm muito medo. E é engraçado porque, na minha cabeça, a manutenção anestésica é um dos momentos onde eu menos tenho trabalho. Né? Eu sempre comparo a realização dos anestésicos, a realização de um procedimento anestésico com um voo de avião. Né? Onde eu vou para o aeroporto, onde eu deixo as minhas malas, e literalmente eu levo as minhas malas numa clínica, né? Onde, a hora que você está ali esperando o avião, que chega o avião está chegando de um voo, e aí vem um monte de gente ali limpar o avião, colocar comida, antigamente eles serviam comida, né? Hoje está mais complicado, abastecer o avião, arrumar o avião, tudo isso são todo esse preparo. E aí, em voo, quando a gente está falando de avião, as pessoas têm muito medo a hora que ele está decolando e a hora que está pousando. Lá em cima, durante o voo, as pessoas têm medo das turbulências. Hoje em dia é muito controlado. A anestesia é a mesma coisa. Na minha cabeça, o momento da indução, que é o avião alçar o seu voo, e a recuperação, quando o paciente quando o avião está decolando, são, na minha cabeça, os momentos mais cruciais. O voo em si, que seria a minha manutenção da anestesia, ele pode oscilar? Pode. Eu posso ter um voo de brigadeiro, céu de brigadeiro, né? Aquele céu sem uma nuvem, sem nenhuma turbulência. Mas de vez em quando eu posso ter umas turbulências e acontece, é normal isso acontecer. Você tem que estar preparado para isso. Então, se você puder evitar o voo lá em cima, é uma etapa a menos. São fármacos a menos. Só que utilizar as técnicas de sedação ou tranquilização associados a bloqueios e infusão de analgésicos, é muito importante que você reconheça quando dá para fazer isso. E aí eu digo para você, procedimentos rápidos. Procedimentos rápidos. Cara, não dá para fazer isso numa castração de uma fêmea. Não dá para fazer isso para fazer um tratamento periodontal. Não dá para fazer isso para... Não dá. Ah, peraí. Mas de repente dá para fazer isso sim numa TPLO. Pera. Agora eu não entendi. Numa TPLO, uma cirurgia ortopédica, numa fratura, dá. De novo, você pode lançar mão de técnicas de, geralmente, sedação, muito bem feita, com, eu gosto, analgesia sistêmica e bloqueio regional.
Cara, eu posso fazer um bloqueio de plexo braquial e resolver problemas na pata, no membro torácico do meu paciente. Eu posso fazer bloqueios de membro pélvico, né, e resolver, fazer uma TPLO, fazer uma fratura de tíbia, fazer com bloqueio regional sem problemas. Tá? Eu tenho vários exemplos de técnica que nós fizemos isso, com bloqueios regionais, mantendo o paciente sedado. Mas aí eu preciso fazer a manutenção dessa sedação. Então, naquelas infusões de analgésico que nós fazemos no paciente, talvez você precise de uma bomba para fazer as infusões de analgesia e uma outra bomba para fazer a manutenção da infusão de sedação. Estou falando para você entender mais claro, eu faço uma bomba com remifentanil, ou com fentanil, ou com sulfentanil, depende do que você tem. Eu faço uma outra bomba, por exemplo, uma bomba de infusão, por exemplo, com dexmedetomidina. E aí eu mantenho a sedação desse paciente. Mas aí eu tenho que ter a noção de que esse meu paciente vai precisar de um suporte ventilatório. Precisa entubar? Depende do paciente, depende das condições clínicas, mas pelo menos uma máscara facial ou nasal eu tenho que fornecer para esse meu paciente. Tá? E obviamente que avaliar muito bem a respiração do meu paciente. Tá? Ele não pode entrar em apneia. Nessas técnicas, não vai entrar em apneia, garanto para você. Com sedação e tranquilização e um bloqueio, de boa. Então dá para fazer? Dá. Conhecendo as técnicas, conhecendo o seu paciente, avaliando a resposta do seu paciente frente à sua tranquilização ou sedação, mas aí eu quero falar de um outro ponto muito interessante, chato às vezes, que é a aceitação desse tipo de procedimento pelo meu colega, pelo clínico, dono da clínica, pelo tutor nem tanto, porque ele não vai saber o que eu estou fazendo lá dentro. Como assim, Rafael? Olha, eu já passei por situações que eu utilizei dessas técnicas de tranquilização e sedação com bloqueios locais, regionais, para diversos procedimentos, e eu já ouvi de colegas, já ouvi de pessoas que estavam no centro cirúrgico, mas você não anestesiou ele. Como assim? Não anestesiei? Eu estou com ele aqui há 20, 30, 40 minutos e eu não anestesiei. Talvez eu não tenha feito uso de anestésico geral. Não tenha feito uso de uma manutenção de anestesia geral. Talvez eu não tenha entubado ele. Talvez você não viu, porque eu não usei, o isoflurano borbulhando. E aí as pessoas têm essa coisa de que eu não anestesiei o meu paciente. Olha isso. Já ouvi várias vezes. Então hoje eu escolho para quem eu posso fazer isso. Para quem entende o meu trabalho, entende a qualidade do meu trabalho, entende a técnica anestésica que eu estou usando. Tá? Não dá para fazer para todo mundo. Você vai passar apertado. As pessoas vão... Elas podem me questionar, eu vou justificar que a escolha da técnica anestésica, uma vez que eu fui contratado, ela é minha. Converso com o meu colega cirurgião para o que é interessante para ele, do que é importante para ele. E eu vejo se dentro das minhas técnicas é possível fazer isso. Então, por isso que eu comecei a live falando de que hoje eu estou dizendo que quando uma sedação pode ser melhor do que uma anestesia geral. Tá? Isso tem feito parte da minha rotina. Eu tenho feito bastante esse tipo de técnica de sedação, tranquilização, com ou sem bloqueios, em infusões de analgesia. Recuperação, rapidinha. Por quê? Dependendo do que eu uso, eu tenho fármacos de reversão da sedação, eu tenho fármacos de reversão de muita sedação dos analgésicos, caso isso aconteça. Tá? Vou enfatizar. Conhecer os fármacos, conhecer a fisiologia do paciente, as necessidades do paciente, aquilo que eu posso utilizar neles. Eu tenho técnicas anestésicas de sedação e tranquilização extremamente seguras, extremamente confiáveis, de qualidade para mim, para o meu paciente, para o meu colega cirurgião. Então, não se esqueçam de utilizar essas técnicas, lancem mão disso, tá? E deixem as manutenções para quando precisar.
para quando houver realmente as necessidades de uma manutenção anestésica mais a longo prazo. Existem procedimentos curtos, que você vai falar assim, então todo procedimento rápido dá para fazer assim. Não, nem todo procedimento rápido dá para fazer assim. Às vezes você tem procedimento muito rápido que não dá para usar essas técnicas. Vou dar dois exemplos. Pálpebra. Não dá para mexer em pálpebra só com essa técnica. O meu paciente vai piscar. Então eu tenho que lançar mão de outras técnicas. Posso usar bloqueador neuromuscular, eu posso usar anestésicos gerais. Né? Vou trabalhar em boca, tratamento periodontal. Posso fazer essa técnica então? Não recomendo. Fortemente eu não recomendo. Porque geralmente os nossos colegas fazem uso de ultrassom. E o ultrassom joga água dentro da boca. Se ele não estiver entubado, esta água pode ir para um buraco errado, né? Vai lá para a traqueia e vai para o pulmão. Não, para utilizar uma sonda traqueal, eu preciso utilizar bloqueador neuromuscular para entubar esse paciente, não sei se vocês sabem disso, ou eu tenho que induzir o paciente com anestésico geral, entubar e aí fazer a manutenção dele. Tá? Então são dois exemplos bem simples que não dá para fazer essa técnica para isso. Mas para diversas outras coisas, muito. Dá para trabalhar bastante nisso. Tá ok? Então acho que foi bem proveitoso aqui o nosso bate-papo. Espero que vocês tenham curtido as ideias. Quem tiver dúvida, manda lá no direct. Eu respondo sempre que possível. E estamos aí numa terça-feira, início da semana. Muito trabalho. Se cuidem, por favor. A gente fica rodando, principalmente eu sou volante, fico rodando muito nas clínicas aí. Se cuidem, se protejam, usem máscaras e vamos tocar nossa semana aí. Uma ótima semana para vocês, fiquem com Deus e uma ótima semana de novo. Tchau, tchau, até mais.